O acordo entre os Estados Unidos e a China não é o fim da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Mas hoje foi um bom dia para o comércio internacional. Depois de meses de negociações, o presidente americano Donald Trump e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He assinaram na Casa Branca um primeiro acordo entre as duas maiores economias do mundo para dar uma trégua na guerra comercial. O acordo tem 8 capítulos e 96 páginas. Os críticos da estratégia de Trump entendem que a China fez concessões que não pagam os prejuízos causados pela guerra comercial. A Casa Branca alega que é um grande avanço em relação a governos anteriores. A China se comprometeu a comprar mais 200 bilhões de dólares em 2 anos em produtos americanos e serviços, sendo 75 bilhões de dólares em produtos industrializados, 50 bilhões em hidrocarbonetos para gerar energia, carvão, gás e petróleo, 40 bilhões em produtos agrícolas e 35 bilhões em serviços. Também prometeu reforçar a proteção à propriedade intelectual, abrir seu setor financeiro a empresas americanas e a não desvalorizar a moeda para baratear os preços e aumentar a competitividade dos seus produtos. Como parte do acordo, em 13 de janeiro, o Tesouro dos Estados Unidos tirou a China da lista negra dos países que manipulam o câmbio. Os Estados Unidos também vão suspender parte dos tarifaços anunciados e em vigor, mas não de tarifas sobre 360 bilhões de dólares em importações anuais da China, entre as quais 250 bilhões estão sujeitos a alíquotas de 25%. Essas tarifas não devem ser eliminadas antes das eleições nos Estados Unidos em novembro. Servem para pressionar a China a negociar outras questões de interesse dos americanos. Ficaram de fora os subsídios do governo chinês às suas empresas, base de sua política industrial, para se tornar a maior economia do mundo, e também a espionagem cibernética, temas importantes para os Estados Unidos. A China, e especialmente a linha dura do Partido Comunista, não admitem fazer qualquer concessão nestas áreas, não querem mudar estas políticas. Outra questão importante é a fiscalização do acordo, que mecanismos os dois países, que não confiam no outro, vão usar para verificar o cumprimento das promessas. Na prática, o acordo é mais uma trégua. É claro que os dois países, especialmente o presidente Trump, vão apresentar o resultado como grande vitória. Desde março de 2018, os Estados Unidos e a China aplicaram um ou outro tarifaço sobre importações anuais no valor de 600 bilhões de dólares, com prejuízo não só para os dois países, mas a economia mundial como um todo. De acordo com os cálculos do Fundo Monetário Internacional, o crescimento mundial perdeu 1 ponto percentual em 2019 por causa do conflito entre China e Estados Unidos. Apesar do sucesso limitado, nada indica que Trump vai mudar a estratégia de tarifaços. O próximo alvo pode ser a União Europeia. Para forçar uma negociação, o presidente estaria até mesmo ameaçando impor tarifas sobre as importações de automóveis dos aliados europeus se eles não aderirem à campanha de pressão máxima sobre o Irã para evitar que a República Islâmica faça a bomba atômica. Para o Brasil e a Argentina, que supriram o mercado chinês de soja durante o conflito com os Estados Unidos, tanto o Brasil quanto a Argentina podem sofrer com um desvio de comércio. A China também pode reduzir as compras de gás natural da Austrália, do Oriente Médio e da Rússia para atingir as exigências do acordo com os americanos. Mas o mundo como um todo ganha quando os dois países mais ricos se acertam e evitam um conflito maior. Para o jornal Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, serão necessários anos para avaliar as consequências da guerra comercial de Trump. Nos Estados Unidos, os maiores prejuízos foram para os produtores rurais, uma importante base política do Partido Republicano. O presidente deu uma ajuda de 28 bilhões de dólares ao setor agrícola como compensação. As relações comerciais entre os dois países caíram muito no ano passado. As exportações da China para os Estados Unidos foram reduzidas em 13% e as importações chinesas em 21%.
Os Estados Unidos passaram a ser o terceiro maior parceiro comercial da China, depois da União Europeia e da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O saldo comercial chinês com os Estados Unidos baixou em 8,5% para 295 bilhões de dólares. Trump declarou que pode suspender todas as tarifas se a China fizer um segundo acordo, mas a mídia oficial chinesa não aposta nisso. O regime comunista chinês aumentou o apoio a setores estratégicos numa indicação de que não pretende fazer as concessões necessárias para um acordo mais amplo. Talvez prefira esperar até novembro para ver quem vai ganhar a eleição presidencial nos Estados Unidos. O conflito entre Estados Unidos e China é uma competição estratégica, econômica, científica, tecnológica e militar pela supremacia mundial e deve se arrastar pelas próximas décadas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.